Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria sociológica de Marx, sociologia clássica. Essa aula será dividida em dois momentos. No primeiro momento agora, nessa aula, nós vamos falar sobre o método, sobre o materialismo histórico e dialético, e numa aula posterior vamos falar sobre a concepção política de Marx, a teoria política de Marx. A priori eu devo ressaltar que não existe essa separação entre método e a teoria política de Marx. Nós vamos fazer isso aqui, essa divisão, apenas num sentido mais didático, né? Já que senão o vídeo ficaria muito longo e tal. Entender Marx como fruto do seu tempo é o primeiro elemento básico. Entender, por exemplo, que Marx nasce em 1818 e morre em 1883, ele necessariamente está passando sobre as várias contradições que o capitalismo moderno criou a partir da segunda revolução industrial. Marx, por exemplo, estará em meio aos grandes conflitos, tal qual a Primavera dos Povos, de 1848, as grandes revoluções que marcaram a Europa e, claro, o neocolonialismo, que vai marcar também a grande expansão do capitalismo europeu no século XIX. Marx, diante de todo o século XIX, também foi fruto das várias contradições que o pensamento filosófico tinha gerado. Por exemplo, Feuerbach e Hegel foram dois intelectuais que Marx leu bastante. Inclusive Hegel, na sua primeira fase de vida, Marx teve um destino, na verdade, dos estudos muito grandes, estudando principalmente as obras hegelianas no que tange a ideia de idealismo. Inclusive, a concepção de dialética no qual Marx vai trabalhar será uma inversão da dialética de Hegel. Diante disso, é necessário a gente entender o que é o materialismo histórico dialético. Lembrando que Marx não é um sociólogo, Marx tampouco foi historiador ou algo desse nível, mas a sua obra, na sua vastidão e complexidade, tem influenciado várias áreas do conhecimento, das áreas humanas, no campo jurídico, inclusive. Materialismo histórico dialético pode ser definido como um método do qual Marx lança mão para compreender a realidade material a partir dos fundamentos da história real. Quer dizer, Marx lançava mão, na verdade, de três conceitos básicos para entender o materialismo histórico dialético. A passagem do concreto dado para o concreto pensado e o concreto determinado. O concreto dado para Marx é a concepção da realidade empírica. Lembrando que ele não compreende realidade empírica tal qual John Locke, Francis Bacon, dos empiristas do século XVII e XVIII, acreditavam. Na verdade, o Marx trabalha o concreto dado a partir de uma relação da própria historicidade da sociedade. Diante desse sentido, a passagem do concreto dado para o concreto pensado se dá mediante uma análise social fundada, na verdade, nas determinações sociais. Marx, por exemplo, no momento em que nós entendemos que a realidade é fruto de múltiplas determinações, levará à conclusão de que o concreto dado, o concreto pensado, cria-se o concreto determinado, que é a explicação a partir das várias contradições que a sociedade proporciona. Nesse sentido, o materialismo histórico dialético inverte a lógica hegeliana no sentido de acreditar que as ideias elas não são produtos da ideia em si, mas as ideias são produtos necessariamente da realidade material. Diante disso, as condições históricas de seu tempo fundamentam a realidade material. Assim, Marx vai lançar uma tese muito clássica, num livro que na verdade não era livro, era apenas um panfleto do século XIX, publicado em 1843, chamado de Manifesto Comunista, onde Marx, por exemplo, dará uma consideração super importante, juntamente com Engels, na seguinte questão: a história da humanidade é a história da luta de classes. Na verdade, o motor da história são as contradições da sociedade de classes. É interessante ressaltar que Marx, ao estudar outras sociedades de classes, onde ele vai criar, por exemplo, os termos como modo de produção asiático, modo de produção comunista primitivo, modo de produção feudal, escravista antigo, por exemplo, ele não se destina na profundidade a esses modos de produção. Na verdade, a obra de Marx, inclusive teorizada no livro Capital, que é, na verdade, seu grande livro, sua obra máxima, aí do século XIX, é uma estruturação a partir do que nós compreendemos como modo de produção capitalista. Assim, é necessário compreender que, a partir dessas análises das contradições sociais, nós podemos identificar como que a sociedade capitalista ela se fundamenta. Por exemplo, Marx vai falar que o modo de produção é um determinado estágio de desenvolvimento social marcado pelo desenvolvimento das próprias forças produtivas.
Mas o que são forças produtivas? Marx, por exemplo, ao analisar a realidade, classificará em grande parte da sua obra, depois ele vai reverter esse pensamento, em que a realidade ela pode ser dividida entre a infraestrutura e as condições de superestrutura. No entanto, nós não devemos separá-las como se fossem duas realidades autônomas. Para Marx, por exemplo, a infraestrutura ela é formada pelas relações de produção e as forças produtivas. Lembrando, o que são as forças produtivas? Forças produtivas são o conjunto, na verdade, de elementos que propiciam a produção. Marx, por exemplo, vai falar, interior às forças produtivas, existe uma classe social que detém os meios de produção, a burguesia, por exemplo, no capitalismo, e uma outra classe social que detém apenas a capacidade de trabalhar, ou que Marx chamava de força de trabalho, que é o proletariado. Então veja, as contradições das relações de produção com as forças produtivas geram uma mudança nos modos de produção. Marx vai considerar, por exemplo, que as relações de produção são, na verdade, as formas de consciência e pensamento e relações sociais marcadas dentro de um modo de produção. Interessante ressaltar também que a infraestrutura ela está completamente relacionada com o que Marx determinava como superestrutura. Inclusive os pensamentos jurídicos, a formulação das leis, as ideologias políticas, as formas de pensamento social marcam a superestrutura. Assim, na obra de Marx, podemos chegar a uma conclusão de que as forças produtivas, ou melhor, a infraestrutura, ela determina as condições da superestrutura. No entanto, nós não devemos entender, por exemplo, que se a realidade ela é fruto de múltiplas determinações, não é a economia que determina o pensamento. Inclusive é uma leitura muito rasa falar que Marx é um economicista em si. Na verdade, existe uma complexidade no qual Marx fala que são a totalidade das relações sociais que marcam, por exemplo, a sociedade. Nesse sentido, o método materialista histórico-dialético ele diverge, por exemplo, do método weberiano do método durkheimiano, que vocês poderão encontrar aulas aqui no Crime Ideia. Por exemplo, a análise que Durkheim faz de fato social se difere do concreto dado, porque o concreto do qual Marx considera ele é fruto das historicidades, não como coisas, como diria Durkheim. E, obviamente, a análise que Weber vai fazer da ação social, ela difere também da concepção marxista, até porque Marx não está preocupado com as condições subjetivas de sentido, tal qual Weber considera. Diante disso, nós vamos parar a aula por aqui e, num segundo momento, a gente vai falar da concepção política de Marx com a teoria, por exemplo, do comunismo com o qual ele teoriza. Muito obrigado e até o próximo Crime Ideia. A passagem do do concreto dado, corta, né, velho? No século XIX, por exemplo, é um fruto, vamos colocar, corta. Assim, é necessário dois elementos. Porra, soprou ali, né, velho?